Também está conosco a Tati Mandelli. Bom dia, Tati, tudo bem? Bom dia, Timóteo, bom dia à nossa audiência. Estamos aqui para mais um Brado Jornal hoje. Terremoto de magnitude 7,4 atinge Taiwan e deixa 7 mortos. O impossível é um tsunami que aconteceu na Tailândia, que acabou varrendo a ilha de Phuket, né? Que pegou aquelas pessoas ali que estavam todas no resort. O Japão teve um terremoto e um tsunami forte, foi aquele que atingiu a planta nuclear, né? Que também virou filme, mas é outro nome. Esse em 2011, não foi? E esse tsunami, sim, destruiu a planta nuclear e teve vazamento nuclear e foi bem preocupante. Esse terremoto aconteceu em Taiwan, bem ao sul do Japão, falando com a minha filha aqui agora, que Ela mora no Japão? Ela disse que lá, em Kyoto, praticamente nem notícia teve, porque terremoto no Japão, você sabe, é uma coisa comum, né? Como ela mora longe de alerta de tsunami, porque ela mora em Kyoto, que é norte do Japão, ela falou que nem é notícia, nem estava sabendo, foi eu que falei para ela que teve o terremoto. Então, significa que no Japão está tudo normal e o tal tsunami não deve ter atingido costa nenhuma, porque a gente já teria sabido, porque o terremoto foi 10 da noite, horário do Brasil, sei porque eu olhei por causa dela, e aí a gente percebe que esse tsunami ele demora algumas horas para vir, né, o retorno do mar. E se não veio, provavelmente não deve ter tido tsunami nenhum, nem nas Filipinas, nem em lugar nenhum. Mas o que significa exatamente o Anel de Fogo do Pacífico, para quem não sabe, são as pedras tectônicas, né? Elas formam um anel, formam um redondo. Esse redondo vai do Chile até o Japão. Eles chamam isso de Anel de Fogo do Pacífico. É um lugar onde praticamente não tem terra, tirando o Havaí, não tem quase terra nenhuma nessa região. E ele vai pegar ali toda a Califórnia, a Falha de Andrews, vai até o Chile, sobe, passa pela Indonésia e vai até o Japão. É o lugar onde tem mais incidência de terremotos, sempre é no Anel de Fogo do Pacífico. É uma região crítica, né, Tati? Bem crítica. Então, tem gente que fala que a Califórnia, inclusive, né, vai abrir por causa dessa falha. Tem várias coisas que indicam aí que esse lugar é um lugar bem complexo do nosso planeta. Há quem diga que ali já foi um continente que afundou inteiro, né? Então, tem muitas especulações aí sobre o Anel de Fogo do Pacífico, mas a verdade é que ele está toda hora criando esse tipo de fenômeno. E no Japão é tão comum, né, que as pessoas nem dão bola. Eu já tive um terremoto, gente. É um negócio meio surreal. Já presenciou um terremoto, Tati? Conta pra gente pequeno, como é que é a né? experiência. Eu estava no México e uma amiga nossa, a Érica, tinha tido um acidente de barco e estava fazendo uma cirurgia num hotel ali no México, Porto Escondido, um lugar de surfista. E a gente estava lá, ela estava fazendo a cirurgia, nós estávamos no hospital, ela com soro, tudo. Daqui a pouco, Timóteo, tudo começou a tremer. Meu Deus. Tremeu o quarto, tremeu isso. Érica, vamos para baixo do vão da porta, sai ela carregando aquele negócio que vai, soro e tudo. Você não consegue andar mesmo? É difícil, como mostra no filme? Não, aí veio a enfermeira, né? Ela, calma, isso aqui é comum, acontece uns 3 por dia. Tipo eu sou brasileira, minha querida, eu não sei o que é isso. Cara, a gente apavorado, porque primeiro eu achei que era a britadeira da rua, porque a rua estava reformando. Você quando bota a britadeira... Aí eu achei que era aquilo, né? Mas depois a gente se deu conta que não era britadeira, que era muita coisa para britadeira. E ela falou que não, que é comum lá. Então quem vive com terremoto está acostumado, né? Caramba. Embaixada da Hungria demite funcionários brasileiros após vazamento e visita de Bolsonaro. Eu já visitei algumas embaixadas, embaixada da Índia, embaixada dos Estados Unidos, várias vezes. Tem funcionários brasileiros na área de segurança, sim, viu, Timóteo? Principalmente as empresas que fazem o controle, que passam no raio-x, que fazem todo esse serviço de entrada e saída da embaixada americana. Normalmente são brasileiros, nunca me debati com um funcionário nesse nível que não fosse brasileiro. Então, as embaixadas têm hábito, sim, de contratar funcionários brasileiros. Não sei se para uma função como essa de controle de câmera, mas isso controle de câmera é uma função de segurança. E, normalmente, segurança é uma coisa que se contrata separadamente. A outra notícia sobre isso é o tal chamado do embaixador para prestar esclarecimentos ao Itamaraty. Segundo aquela desinformante jornalista militante da CNN, aquela
A gordinha? Eu não queria dizer, porque a gente não pode mais, né? Agora... Esqueci o nome dela. Basília, né? Não é Basília. Sim. Ela, Basília, o nome dela. Sim. Ela disse que os funcionários do Itamaraty ficaram furiosos, porque disse que o embaixador basicamente mandou eles se lascarem. Tipo assim, eles não têm nada que saber o que ele foi falar com quem quer que seja. Qual a obrigação, exatamente. Então chamaram ele no Itamaraty, como você deu a notícia, e ele mais ou menos disse para o Itamaraty, e vocês com isso? Eu não tenho nenhuma explicação para dar para vocês. E ela fez toda uma crítica, dizendo que ele foi até grosseiro com a funcionária, que era até mulher. Não interessa, o Itamaraty não tem nada que saber disso, ele está absolutamente certo. Ele é embaixador da Hungria, o que o Itamaraty quer saber? O que ele foi conversar com A, B ou C? É uma notícia desnecessária. Então, assim, o vazamento, por que aconteceu e por que foi parar no New York Times, é o que a gente sempre tem se perguntado. Parece sempre que está envolvido algumas coisas maiores, mas, evidentemente, sempre tem alguém pronto a vender uma informação relevante, e o Bolsonaro é uma informação relevante. Qualquer brasileiro que trabalha na área de segurança sabe disso. Pois é, então é que eles estão sem cortina de fumaça nesse exato momento, porque depois do escândalo, que acho que nós vamos comentar daqui a pouco, do filho do atual presidente, eu achei que hoje a cortina de fumaça ia ser em cima da família Bolsonaro, iam ter inventado alguma coisa. Tu vê que eles estão com dificuldade já de criar factoide. Já não tem mais tanto tempo para criar coisas para tirar a atenção aí desse desgoverno. Então, aí, esperar o quê, né? O Bolsonaro está fazendo o que ele tem que fazer, andando pelo Brasil e mostrando quem é o presidente que o Brasil gostaria de ter tido. Perfeito. Vamos tocar o barco, meu querido ouvinte. Falar deste assunto agora. O Bolsonaro é ovacionado por apoiadores em Uberaba, Minas Gerais. É importante lembrar que essa área de Minas, Uberlândia, Uberaba, são zonas muito ricas do Triângulo Mineiro, né? Onde tem uma industrialização forte, onde tem um agro forte. Então, são cidades ali de Minas Gerais que são expoentes aí em riqueza, né? Em geração de renda e tudo isso. Então, é importante essa região que se definam os votos, como falou a Vanessa. Minas é muito importante na próxima eleição presidencial. Minas tem um trunfo, né? A direita tem mas tem vários trunfos em Minas. Talvez o maior trunfo seja o próprio Nicolas. Então, assim, Minas tem muitas chances aí de fazer o próximo governador do PL, de fazer vários prefeitos e de já preparar a Câmara para a eleição em 2026. Né? Então, assim, a gente também não pode esquecer que, dentre os 3 governadores sondados pelo PL para sair do seu atual partido e irem para o PL, nós temos aí o Romeu Zema, nós temos o Ronaldo Caiado, tive ainda com o pessoal do Goiás Turismo semana passada, e a gente tem, evidentemente, o Tarcísio. O Tarcísio é o menos provável, na minha ideia, porque o Tarcísio está numa posição mais fácil. Eu acho que a gente tem chances aí de migração, tanto do Zema como do Caiado. São 2 estados fundamentais onde o agro é muito forte e eu acredito que possam representar aí uma grande virada. O presidente tem falado que vai trazer senadores, que vai trazer, inclusive, um grande governador, e a minha aposta está entre esses 2. O Romeu Zema, que é o atual governador de Minas, e o Ronaldo Caiado. Eu acho que isso é fundamental para a eleição desse ano. Acho que ele foi muito bem em Salvador. Deu para ver também que, com todo o esforço da esquerda, nós ainda tivemos uma manifestação pífia aqui no estado da esquerda, né? Na última manifestação. Tiveram menos pessoas nessa manifestação do que tiveram no aeroporto para receber o presidente quando ele esteve aqui em Salvador. Então, eu acho que ele está fazendo muito bem esse contraponto de mostrar que o Brasil tinha outras soluções, tem outras soluções para os seus problemas, soluções que estavam funcionando e que agora não funcionam mais. E as pessoas cada dia vão gostar mais do Bolsonaro quando forem no supermercado. Cada vez que a pessoa for no supermercado e olhar o preço das coisas, ela vai dizer, nossa, me lasquei. Então, assim, o Bolsonaro tem muito a contribuir, inelegível ou não, isso é, para mim, irrelevante nesse momento. O importante para ele é que ele tem essa capacidade de mobilizar as massas. Vamos lembrar aí 2017, 2018, onde nós tínhamos o Lula preso, aliás, um lugar maravilhoso para ele, a cadeia. Ele estava preso, e aí todo mundo dizia que ele estava inelegível, o PT tentava levar multidões, Lula livre, não sei o quê.
eram pífias perto dessas, pífias. Eu, quando estava lá nos Estados Unidos em 2018, que vi as primeiras cenas do Bolsonaro, antes da facada, descendo em aeroportos remotos no Brasil, com esse tipo de militância, eu falei lá nos Estados Unidos, esse cara vai ser o novo presidente do Brasil, porque ninguém tem esse nível de popularidade. Então, o rolo que tiveram que fazer para tirar esse cara foi realmente imenso. A gente vai comentar disso aqui hoje, muito grande. O establishment e todas aquelas pessoas que mamavam no governo, com o Bolsonaro, pararam de mamar e tiveram que tirar ele para continuar mamando. E você, por mais incauto e esquerdista que seja, vai concordar comigo, porque a corrupção voltou. Isso é fato. Então, assim, a gente pode achar o que for, mas a verdade é, os que tiraram o Bolsonaro são os que roubavam o Brasil. É isso. Polícia Federal e AGU se juntam ao Centro contra a Desinformação do TSE, comandado por Alexandre de Moraes. Eu acho estranho, Timóteo, como você disse, que você só se deu conta que eles iam usar o judiciário agora. Essa foi a estratégia da Venezuela desde 2010, porque foi justamente a Suprema Corte da Venezuela que inspirou essa nossa Suprema Corte aí. Não é nada diferente do que foi. Começaram diminuindo a prerrogativa do Poder Legislativo, isso já acontece aqui. Tornaram o Poder Legislativo vassalo do Poder Judiciário, e depois o Poder Judiciário foi dando mais e mais poderes para a tirania, menos e menos poderes para o povo. As Forças Armadas fizeram a mesma coisa na Venezuela e passaram de tanque por cima da multidão. É isso que aconteceu na Venezuela, é exatamente isso que está acontecendo aqui, porque isso faz parte de um plano, que é um plano do Foro de São Paulo. E quem ainda, hoje, em 2024, ainda acha que isso é fantasia, aí desculpa, mas você que ainda acredita que temos aí um poder judiciário está completamente equivocado. Essas pessoas na Suprema Corte chegam sem nunca terem sido juízes, vamos dizer isso claramente. Eu acho que o Alexandre de Moraes também nunca passou num concurso de juiz. Então, você tem pouquíssimos juízes de verdade na Suprema Corte, você tem indicações de advogados que defendem os seus interesses. O Fachin defendia os interesses do MST, o Barroso defendia os interesses do Battisti, lá, o assassino italiano, e o Moraes defendia os interesses aí, de algumas facções de São Paulo, e assim, né? Vários estão aí comprometidos com serem advogados militantes de causas ideológicas. Então, primeiro, são péssimas escolhas, todos eles. São escolhas feitas igual aos Estados Unidos, num sistema que não é igual aos Estados Unidos, porque não temos o mesmo nível, infelizmente, de democracia, né, que deveríamos ter. E essa excrescência aí dessa Centro contra a Desinformação, é óbvio que é um cala-boca a qualquer um que tenha uma ideia diferente da minha. É claro que esse cala-boca para o TSE, a nível regional, são não sei quantos prefeitos que vão ser eleitos no Brasil, não sei quantos vereadores, vai ser uma coisa de... um cara falou na rádio lá contra mim, pega o áudio, manda para o outro, manda um negocinho, quer dizer, vai ser um tal de um denunciando o outro, porque nesse nível da eleição municipal é um nível muito, muito difícil de você controlar, diferente da grande, né? Não tira as inserções de rádio do Bolsonaro do Nordeste, tira aquilo ali, dá mais fácil de você manipular. Eu vou dizer de novo, o TSE já é uma excrescência, não devia existir, só existe no Brasil, já devia acabar com esse TSE, isso é uma bobagem. Aí usa, né, esse poder, né, que eu digo é o poder de nomear os reis, né, o poder de dar a eleição, usa esse poder para criar um órgão que no futuro vai acabar virando essa coisa do crédito social que temos na China. Então, o Brasil vai dando passos e mais passos em direção à China. Infelizmente, não em direção àquela China tecnológica, aquela que tem engenheiro, que tem médico, que tem dentista, que tem técnicos e cientistas, porque esse não é o caso do Brasil, que nem sequer engenheiro forma, nem médico forma. Então, quer dizer, a dúvida dos economistas sobre o Brasil é se estamos virando uma China ou se estamos virando uma Venezuela. O meu voto é pela Venezuela. Eu vou reiterar isso que ele disse, porque eu também sou uma espécie de moradora do estado de Goiás, porque, como vocês sabem, eu tenho uma pequena pousada em Alto Paraíso, que é na Chapada dos Veadeiros,
Então, eu tenho muito contato com o pessoal do governo, principalmente da área de turismo, que funciona infinitamente melhor que o da Bahia, nem tem comparação. Então, assim, eu concordo com ele. Nós estamos vendo, a cada dia, a polícia mais atuante, mais presente. Para vocês terem uma ideia, em Goiás, a gente tem qualquer tipo de problema, mesmo que seja um problema pequeno, você liga para o comandante da polícia, em 2 minutos, a polícia está ali, está querendo saber o que aconteceu, está querendo resolver o problema, sem contar que o pessoal do agro está super seguro. Nós até tivemos uma proposta, viu, Timóteo, aí, de talvez transferir a empresa para lá. Olha só, rapaz. Então, assim, você começa a perceber que existe uma movimentação, né? Eu acho que, primeiro, a grande movimentação do Brasil é no sentido de se interiorizar, né? Essa palavra tem duplo sentido e os duplos sentidos dela devem ser acolhidos pela gente, né? Interiorizar no sentido de ir para o interior, de explorar esse Brasil, de transformar esse país, que o Brasil está todo na região litorânea, e isso é muito ruim, o Brasil precisa ir para dentro, e a gente também precisa ir para dentro de nós mesmos aí para achar a solução. Então, essa solução do Brasil de se interiorizar é uma coisa muito importante, e o estado de Goiás hoje é um estado, eu concordo com ele está lá há 35, eu estou há 20, e o estado de Goiás realmente é um estado que está fazendo toda a diferença. Mulher xinga Paulo Guedes em praia no Rio de Janeiro. Eu acho que o Paulo Guedes se surpreendeu com o xingamento, porque não deve ser muito comum. Normalmente, quando o Paulo Guedes entra num restaurante, as pessoas levantam, aplaudem, vão cumprimentá-lo, enfim. Coisas que se fazem normalmente por quem é bem-sucedido e para quem é bem-intencionado. Então, essa pessoa aí, fora de si, completamente fora de si, provocando alguém, provocando de forma pensada, né? Ela deve ter provocado ele na ida, porque se você vê, ele está voltando do arpoador, né? O arpoador termina, e ele vem caminhando no calçadão no outro sentido, que ela devia ter provocado ele na ida, e alguém ficou filmando na volta só para ver o que ele fazia. E aí, que eu acho que o Paulo Guedes devia ter passado era reto, ter fingido que nem era com ele o assunto. Mas, enfim, esse tipo de gente louca, né, que quer culpar a pessoa justamente que resolveu o seu problema. Eu não sei se essa pessoa aí não gosta dele porque ele cortou um privilégio, porque ele fez alguma coisa, ou simplesmente porque a economia ia bem e isso era contra a ideologia dela. Mas eu acho que isso foi provocado para ser enviado ao Léo Dias, sim. E o Paulo Guedes, de uma certa forma, se deixou cair, porque ela deve ter provocado ele na ida e na volta. Esse não é o único vídeo. Então, assim, o que a gente vai dizer para o Paulo Guedes? A única coisa que o cidadão brasileiro faz, e eu já presenciei com o Paulo Guedes, é cada vez que ele entra num lugar ser aplaudido, ser cumprimentado, ser ovacionado igual ao Bolsonaro. A diferença é que ele é um cara extremamente mais discreto e não fica aparecendo em nenhum meio político, já que ele hoje é o grande defensor da única escola econômica que tem feito sucesso e que tem sido o problema aí dos globalistas, que é a escola austríaca. Alma Sem Pep anuncia aumento dos preços após o governo elevar imposto de 4% para 20%. Rapaz, isso é impressionante. A primeira, a gente precisa elogiar o Pepe, né? Porque pelo menos ele teve a coragem de escrever essa carta. Claro. O que 99,9% dos empresários da Bahia, que hoje vivem desse desgoverno, que fizeram dinheiro vendendo para esse governo, ou com benesses, ou com outras coisas, esses aí não têm coragem nem sequer de dar bom dia ou de dizer o que pensa. Então, assim, a classe empresarial da Bahia, depois de 17 anos de PT, se já não tinha antes, quando eu cheguei em 95, já era um desafio conseguir que o empresário fosse investir nesse estado, hoje é missão praticamente impossível. Então, quem vai investir aqui? Só aqueles caras do establishment que ganham dinheiro com os globalistas, com os comunistas. A gente sabe quem são, todo mundo sabe, são os Faria Limer, são os milionários da mineração, são essas pessoas aí que o governo e o negócio deles é extremamente conectado. Os que não têm conexão, que são os do comércio, como o Pepe, que não deve nada para o governo, pode dizer e reclamar justamente por isso, porque não deve nada ao governo. Ele vende pão. E se o governador não quiser comer o pão dele, problema do governador, ele vai vender para milhares de outras pessoas que adoram as coisas do Pepe. Então, assim, muito bom que ele fez isso, né? Ele fez isso da sua posição espanhola, né, que é de origem espanhola, de dizer, não, eu não concordo com esse aumento de imposto. Nem isso os empresários fazem aqui na Bahia. Então, isso é um horror. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Invasão de terra. A gente entrevistou aqui a mulher da Invasão Zero, até me esqueci o nome dela.
Ela disse que tem dificuldade de juntar uma vaquinha para mandar fazer folheto contra a invasão de terra. No meu estado, que é o Rio Grande do Sul, os caras do MST montaram um acampamento pré-invasão. Sabe o que os caras do agro fizeram? Montaram um acampamento na frente, com a mesma quantidade de gente. Vocês se mexem daqui, a gente se mexe dali. Está todos dois parados, um em frente do outro. O invasão zero e os caras para invadir a terra. Vocês acham que qual estado vai ter mais invasão de terra? O Rio Grande do Sul ou a Bahia? Que aqui não tem dinheiro nem para pagar um folheto. E aí, de repente, começam a invadir, começam a nos ligar aqui na Brado. Estão invadindo terra, e nós com isso. Cadê vocês se unirem? Se o agro, que é o agro, que vive da terra, que cada dia vale menos neste estado, não faz nada, e aqui não tem indústria, aqui não tem nada. Então, é lógico, isso aqui é terra arrasada, gente. Alguém tem alguma dúvida? Só o comércio, esse ano, vai fechar 750 lojas, entre as mais diferentes redes. 750 lojas. 35 mil pessoas vão ser demitidas. E alguém viu algum empresário desses reclamar? Porque está tudo com medo. Então, eu sinto muito. Investir num país significa também ter coragem de lutar por esse país. E quem não tem coragem de lutar por esse país, não sei o que está fazendo aqui. Sinceramente, não sei. As pessoas dizem, mas para que você fala? Eu falo por isso que o Timóteo falou. Porque, às vezes, uma coisa que eu falo aqui é vista por 1 milhão de pessoas. E, justamente para poder despertar as pessoas que ainda estão dormindo, que ainda não entenderam que não existe benesse do Estado para empresário, principalmente em coisas comunistas, como as coisas comunistas democráticas que temos aqui, não tem dia, não tem vez, não tem hora para o empresário. Olha o que fizeram com Luciano Hang. Esqueçam. Então, se vocês não se unirem e forem lutar, eu estou no frente. Mas sou só eu que estou no frente. Não tem mais ninguém aqui na Bahia. Não tem. Só você acha que me convidam para evento? Não tem, é verdade. Vocês acham que me convidam para evento? Não convidam, sabe por quê? Porque tem medo do que eu vou perguntar. Porque tem medo do que eu vou dizer. Porque sabem que o que eu vou dizer procede. Então, é isso que está acontecendo. Para onde vai um estado desses que não tem mais empresário e que os políticos estão tão enraizados e estão na coisa econômica, vai para um lugar só, que é o lugar que ele está indo. Mais Bolsa Família do que emprego. Hello, bem-vindos à Bahia. Muito mais Bolsa Família do que emprego. Não era assim em 1995. Era diferente. Tinha mais emprego do que Bolsa Família. Então, um estado que tem o tamanho da França, é um estado dos mais pobres da nação. É mesmo? Vocês acham que isso é graças só aos políticos ou aos políticos e os empresários? Eu sinto muito, mas quando não se usa uma força a favor da população, ela vem contra você. E a Bahia, infelizmente, está se inviabilizando. E aí não vai ser o Pepe que vai fechar o armazém do Pepe, mas é a Delicatessen ali da esquina, a outra, que vai perder competitividade agora, com esses aumentos absurdos de um Estado que só faz arrecadar. Ontem pediu um empréstimo, foram concedidos outros empréstimos, vai pagar mais estudo da porra da ponte. Então, assim, que loucura é essa? Aumenta o imposto, peço empréstimo, e todo mundo acha que está bonito. Bonito para quem, meu filho? Piores índices de educação, piores índices de emprego, pior índice de tudo. É uma tristeza, mas tem outdoor. Recorde de turista. Aonde recorde de turista? Baseado em quê? A 2020, o ano da pandemia? Que não tinha turista em lugar nenhum? Porque o que eu tenho visto eu não vou para a Bahia, lá é muito violento, eu não vou para a Bahia, lá é muito violento, eu não vou para a Bahia, lá é muito violento. E eu moro na Praia do Forte, é lugar de turista, eu estou vendo os turistas, cadê? Que nem no Réveillon estava lotado, nem no Carnaval. Que história é essa? Onde é que estão esses turistas? Onde foram parar? Então tem que fazer showzinho toda hora para, de repente, os artistas terem dinheiro, quem sabe? E aí eu faço show, virada, o caramba, para ver se eu trago turista. Traz turista coisa nenhuma, turista vem ver show. E turista que vem ver show é turista que querem trazer para a Bahia, é esse mesmo? Então, assim, sinto muito, mas esse Estado não tem planejamento estratégico. Um Estado que não tem planejamento estratégico não vai a lugar nenhum, diferente do que a gente falou de Goiás. Goiás tinha um planejamento estratégico. Vamos fortalecer o agro, vamos fortalecer a indústria, vamos fortalecer a polícia, vamos deixar o nosso Estado bacaninha. A gente está vendo, 8 anos de Caiado, melhorou. A gente está vendo São Paulo. São Paulo. Esses dias eu estava andando na rua. Você sabe, eu tenho negócio de São Paulo, estou andando na casa, vendo um ciclista conversando com o outro.
Você vê que coisa, né? A gente vê agora a polícia em todo lugar. O que esse cara fez em 1 ano e meio, o PSDB não fez em 20. Olha só, rapaz, impressionante. E aí vem a Globo e diz, mataram 56 e o paulista diz, graças a Deus, menos 56 bandidos. Mate 100. Então, assim, pelo amor de Deus, a imprensa fala com ninguém e quem ouve a imprensa acha que está agradando. Vocês estão enganados. Então, os empresários na Bahia hoje têm uma nota só, 0. Médica acusa filho de Lula de agressões físicas e psicológicas. Eu conheço uma pessoa que frequentou a high school com esse rapaz. Era a minha funcionária nos Estados Unidos. Frequentou lá em São Bernardo a high school com esse menino aí. Era um menino na época, né? Quando o Lula foi presidente a primeira vez, em 2000 e pouco. Então, imagina, assim, diz que ele sempre foi assim, cheio de rei na barriga, de sacaneando os outros, que era um hábito dele, assim, como enquanto adolescente, né? Pelo jeito, não mudou muito depois de adolescente, continuou essa mesma pessoa, assim, de rei na barriga. Diz que ameaça a moça dizendo que nem a alma dela vai ser salva porque o pai dele manda no Brasil. Então, nem a alma, até o pai dele manda na alma também das pessoas agora, mas, enfim. Então, assim, eu concordo com a Vanessa, eu acho que eles vão abafar esse caso. Ontem eu vi uma entrevista, até estava procurando para passar aqui, mas graças a Deus não achei, porque também não salvo, da atual primeira-dama, né, a Esbanja, dizendo que vai, como a Michelle, agora rodar o Brasil para trazer as grandes políticas de proteção às mulheres. Pois é, eu queria saber o que a Esbanja está achando do caso da Nora, né? Achou bacaninha a Nora tomar uma cotovelada? Então, assim, isso só mostra a grande hipocrisia que está nesse discurso de proteção de minoria, que, na verdade, é um discurso de exclusão de maioria, como eu digo sempre. Então, eu vou defender as mulheres, eu não vai defender ninguém. Eu sou feminista, esqueça as mulheres. Feminismo e mulheres são duas coisas distintas. O feminismo é feito para o socialismo e não para as mulheres. É péssimo para as mulheres, sempre foi. Então, assim, essas pessoas aí feministas, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Agora é lógico que vão ficar quietas. É lógico que vão ficar quietas. Agora, se tivesse sido, nunca aconteceria, porque eu conheço pessoalmente, mas se tivesse sido, por exemplo, o Flávio agredindo a Fernanda, que é a mulher dele, isso estaria nas manchetes dos jornais, teriam cassado o mandato deles de senador e tudo isso, com certeza. Então, quer dizer, não temos um parâmetro moral, temos um parâmetro ideológico. Isso vale para a justiça, isso vale para a moral, isso vale para a mídia, isso vale para todo mundo. Não é a questão de quem faz, de o que fez. A questão é quem fez o quê. Dependendo de quem for, é crime. Dependendo de quem não for, não é. E é assim que vai ser. E vai ser assim daqui para frente, cada vez pior. Então, é bom que essas coisas aconteçam. Não digo bom, né? Essa moça, apesar dela ser feminista, como ela mesma se diz, antifascista, não sei o quê, ela que seja o que ela bem entender, porque ela não vai deixar de ser agredida por um estúpido na sua vida, porque ela é ou deixa de ser, porque ela se impõe, sim, sobre uma realidade ou não. Então, ela vai ver agora, a duras penas, como é que vai ser a esquerda fritá-la e a direita defendê-la. É só para ver que, de repente, ela vai ter que mudar o perfil no Twitter, de antifascista, talvez, para bolsonarista, se quiser ser defendida pelas mulheres. É um recado só. Patrícia Leles está foragida do FBI há 82 dias, rapaz. Essa Patrícia Leles, eu queria que ela fosse encontrada pelo FBI, né? Ia ser bom, assim, ela ia ficar um tempão no xadrez nos Estados Unidos. Ela que veio tentar enrolar e lacrar aqui no Brasil tantas vezes, com tantas mentiras. É até até desnecessário a gente falar dessa pessoa, né? Porque é uma pessoa que não tem nenhuma relevância no Brasil, é mais uma militante de esquerda que se dizia jornalista, na verdade nunca passou de uma picareta, tanto que está condenada nos Estados Unidos e procurada pelo FBI. Quantas pessoas nós temos brasileiras procuradas pelo FBI hoje no mundo, no Brasil? Pouquíssimas, eu acho. Ela é uma delas, para ver que a moça realmente é chave de cadeia, né? Literalmente. Notícia: José Dirceu volta ao Congresso depois de 19 anos e faz discurso de apoio à democracia. Para quem chegou agora, né? Para quem é jovem e provavelmente foi manipulado pela esquerda, eu vou te dizer, ele foi condenado 4 vezes para 23 anos de cadeia por ter tentado comprar o Congresso. E aí o Congresso chama ele para uma homenagem à democracia, onde ele, entre outras coisas, fala que vai promover o social, a democracia social no Brasil. Ou seja, ele vai implantar a ditadura.
Então, tem duas coisas que, se você ainda não entendeu no mundo, você está meio por fora. A primeira é, o Brasil já não é uma democracia e a Casa Legislativa não tem poder nenhum. Se tivesse algum poder, jamais botaria um ladrão que foi condenado por comprar o Congresso de volta para participar, que seja de uma homenagem. Então, já mostra que o nosso Congresso e nada é a mesma coisa. O Poder Legislativo já foi completamente atacado também, que é a Casa do Povo. O povo não tem mais vez, nem tem mais voz, e se acostume a esta ditadura brasileira, que agora tem controle social de mídia e todos os outros absurdos, aumento de impostos, pouco dinheiro, preço subindo. Se acostuma aí, porque essa é a realidade do Brasil e já foi. Não vai ser, já é. Venezuela, para nós, é o caminho, é o próximo passo. E a outra coisa é que já estamos, evidentemente, na Terceira Guerra Mundial. Quem ainda não viu isso, também ainda não acordou. Porque quando você olha a história, quando é que definiram que começou a Segunda Guerra Mundial? A definiram quando invadiu a Polônia em 1939. Mas ali o caldo do entorno do que seria a guerra já estava pronto em 1934, 1935. Então, é uma questão de quando é que o historiador diz que foi o ponto 1, eu digo para vocês, já foi, já foi. E o Brasil tem posição nessa guerra, tá? Eu estive lendo agora que, eu nem sei se o Timóteo sabe disso, mas, por exemplo, as importações de óleo diesel da Rússia, sob o governo do PT, aumentaram 10 vezes. Você sabia, Timóteo? Não sabia, não. Hoje a gente importa 10 vezes mais óleo diesel da Rússia do que importava antes. Isso significa que nós estamos dando dinheiro para que lado da guerra? Me responde aí você. Exatamente. Esse então, bloco... assim, ó, esse é o bloco. Nós estamos no bloco dos caras, dos comunistas, da China, da Venezuela. Isso também já é a realidade. Então, quem acha que o Brasil ainda tem alguma chance de ser o país do futuro, esquece. O único futuro que tem para o jovem do Brasil é via aeroporto. É sair daqui. Porque não, aqui, provavelmente, o Brasil não vai gerar oportunidade para jovem nenhum. E essa é a parte que eu mais gosto dos meus colegas empresários, né? Porque todos eles têm filhos, e os filhos precisam de empregos, e os filhos precisam de futuros, precisam morar em algum lugar, os netos precisam estudar em algum lugar. E aí, velho, todo mundo vai se lascar igual. Está decidido, Débora Regis será pré-candidata da oposição em Lauro de Freitas, Matheus Reis será o vice. Isso é exclusivo da Brado Rádio, viu? Você já morou em Lauro? Eu já morei em Lauro de Freitas. E precisa muito de uma prefeitura decente, Lauro de Freitas. A Vanessa falou, e os empresários de Lauro de Freitas? Eu falei, que empresário que tem em Lauro de Freitas? Não, tem alguns empresários bons, potentes, né, da construção civil lá em Lauro e tal, enfim. Mas, não sei. Difícil, viu? Assim, você vê o quanto o município como um todo está deteriorado, sim, né? Você tem Vilas do Atlântico por uma falta, né, de poder político, de vontade política, criou um acesso impossível. Quer dizer, como é que uma cidade não tem acesso? Não tem rua de acesso, não é que não tem rua de acesso. Não tem como passar os carros, não tem rotatória, não tem sinaleira. Para entrar em vilas e sair, você tem que fazer um caminho de gato, porque até agora não teve um prefeito, desculpa, com aquilo roxo, para poder botar os empresários mais para trás e passar uma avenida. Então, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, é um negócio todo mal feito, mal coordenado. Eu, quando morava lá, fomos assaltados na beira da praia. Aí eu falei para o prefeito, um tal de doutor Márcio, nada. Aí falei para ele assim, escuta... Porque se Vilas do Atlântico só tem 3 entradas, 3, 1, 2, 3, eu não sou gênio de segurança, mas se tem 3 entradas, bastava botar uma viatura e uma câmera em cada entrada. Se o cara entrou, ele vai ter que sair. Ah, não, mas não sei o quê, porque temos um compromisso. Aí, assim, é uma baboseira. Há 1000 anos, há 20 anos que Lauro de Freitas sabe que ali, aquela região da Itinga é complicada, problemática, cheia de traficante, portão, não sei o quê. Mudou. Em 20 anos não mudou nada. A Moema só fez piorar Lauro de Freitas. E é a única cidade, eu vou repetir, que tem uma entrada e saída de um metrô em cima de um viaduto numa curva. Isso, para mim, é a coisa mais absurda que uma cidade pode permitir ter. Como é que permitem? Porque não tiveram dinheiro para pagar a indenização dos imóveis embaixo, para botar o estacionamento no metrô, do aeroporto. Aí, o que fizeram? Botaram a entrada e saída do metrô em cima do viaduto numa curva. Isso é coisa... Nem na China faz isso.
Então, quando os caras resolvem ser comunistas, são os comunistas ruins demais, cara. Porque quando tem comunista que ainda faz alguma coisa, ainda vai lá. Mas quer dizer, é um absurdo. E todo mundo leniente, aquela confusãozinha, e aí as mulheres do Teobaldo, aí a outra, e não sei o quê, e aí a Moema volta, e ai. Uma porcaria. Lauro de Freitas é um município que tinha tudo para ser um município de uma altíssima qualidade de vida, e cada dia tem essa qualidade de vida caindo mais. A classe média, que há 25 anos atrás apostou em Vilas do Atlântico como a sua residência, ou a sua grande residência, hoje tem um condomínio completamente degradado, cheio de buraco, um negócio horroroso. Então, assim, eu só lamento muito, porque eu morei lá, mas não sou de lá, que o João Leão, né, que essa força política, aí nunca conseguiu fazer nada para melhorar Lauro de Freitas, devia fazer agora. Devia agora se mexer e fazer alguma coisa. Tomar essa prefeitura e mostrar como é que se faz as coisas com gente que tem aquilo roxo. Porque é difícil, assim, né? Você chega na prefeitura de Lauro de Freitas, dia 30, qualquer um de vocês pode ir lá e ver a fila de gente para assinar ponto. Isso significa o quê? É uma prefeitura empreguista, que não entrega nada, e aquelas obras eternas lá de saneamento e esgoto que não terminam nunca, só fazem atrapalhar o trânsito. Essa é a gestão da Moema. Eu não conheço essa Débora Regis, qualquer um que venha contra essa Moema, para mim, já estou dentro. Eu espero que ela consiga ganhar, né? Se quiser me ajuda de alguma forma, até me coloco à disposição. Porque é impossível lá, né? A gente está vendo o quanto está degradado o entorno, quanto está degradada a economia, quanto está degradado os imóveis em toda Lauro de Freitas. O Caiado, ele não tem honra. Eu fui eleitora dele, eu fiz campanha para ele e hoje me decepciono. A polícia de Goiás, ela sempre foi eficiente. Nós nunca tivemos um governador petista, portanto, ela sempre foi eficiente. E ele usa isso como barganha para se dizer um bom governador. É péssimo. Ó, tá aí, da onde ela é? Uma goiana aí. É opinião brava. E é uma opinião importante, né? Porque é a opinião sobre essa posição, que foi uma posição dos demônios, né? Que ele é demônio, né? Democrata ele, não era, não tem mais. Agora é União Brasil, estão brigando também, nem sei se ainda é. Enfim, de qualquer maneira, foi aquela opinião unânime, né? Daquela pessoa que eles resolveram seguir. E aí a gente olhando agora, né? Essa moça falando de Goiás, ela tem toda a razão. Você olhando agora, você vê assim, quem é o Dória, né? Quem é o Dória? Esse cara que durante a pandemia reuniu os governadores, não é nada, né? Fez aquilo. Quem é o Dória, velho? Eu vou dizer quem é o Dória. O Dória é aquele que foi pego na loja da Prada, em Miami, em plena pandemia, justamente pela Pietra Bertolazzi, que nós já falamos aqui. Foi a Pietra que tirou a foto? Foi ela. Então, assim... Imagina se ele tivesse de bermuda, então. De bermuda ele estava lascado. Acho que ele estava, né? Nem sei. Mas, enfim, esse é o Dória, né? Então, esse é o Dória, uma pessoa que não existe mais, num partido que também não existe mais, que chama PSDB. Aliás, outro partido que foi enterrado, definitivamente enterrado pelo Bolsonaro, foi o DEM, que depois virou União Brasil, que hoje não é nada, que estão ainda brigando para saber quem é o dono do partido. Ainda não chegaram à conclusão. A casa de um até foi incendiada, não foi isso? Foi, falamos. Então, assim, olha onde é que o Caiado estava, né? Eu espero que ele tenha, concordo com ela, a visão estratégica de mudar de lado. Porque o lado onde ele se colocou é um lado que hoje nem existe mais. Tati, até a próxima na Rádio Ouro Negro FM. Até logo, eu volto, sem ser semana que vem, que eu vou estar fora do Brasil. Na outra, já estarei aqui na quarta-feira com vocês de novo. Um grande abraço.